Glória a Deus. O Anderson já está. Deixa eu chamá-lo. Saudações a todos, com a santa paz de Deus, graça, paz da parte de Deus e da parte de Cristo para convosco. Que rufem os tambores. O Anderson já está online e eu já o convidei aqui. Só confirmar com ele aqui pelo WhatsApp. Louvado seja Deus. Aí, ó. Glória a Deus. Fala, meu brother. Tá ouvindo bem? Bem. Paz Deus. Tudo bom? O pessoal tá ouvindo bem? Ouve bem o Anderson? Me ouve bem? Vocês me ouvem bem? Tá chegando legal aí? Acho que sim, Anderson. Acho que sim. Tá tudo ok, sim. Bom, de cara nós temos aí 125 pessoas. Acho que já dá pra gente começar aproveitando o tempo, né? Não, Maravilha. você não tá acostumado com igreja vazia assim, mas hoje... Imagina, não, meu. Mas hoje daqui... Olha, eu já preguei para uma pessoa dentro de uma penitenciária, então top demais. Então tá top. Tendo um, tendo 100 ou tendo 1000. Glória a Deus. Mesma coisa. Até porque nós só temos a mensagem, né? É a única coisa que a gente tem. O resto é tudo para ele e por ele, né? Por ele. A gente é o mensageiro, ele é a mensagem, né? A gente é só o mensageiro, né? Tem até uma saudação em inglês aí, amém. The peace of God aí para Miami. Deus abençoe aí o pessoal de fora que tá entrando na live agora. Louvado seja Deus. Ô Anderson, hoje eu já avisei o pessoal que você tá tomado com as duas bolas de fogo na mão. Meu Deus. Você tá com uma pregação guardada aí faz tempo. Desejo de soltar lá para fora. E nós estamos querendo ouvir. Bom, seguinte, vamos dar a introdução. A primeira live que eu fiz sozinho, né? Sobre educação cristã e como apresentar Jesus Cristo para esta geração, né? Geração do celular, do iPhone, do streaming, geração que se corta, que se pune, que tem depressão, geração que tudo magoa, tudo machuca, tudo ofende, uma geração que tem dificuldade de entender o sentido da vida e quanto mais o sentido do evangelho e a pessoa de Cristo, né? Então é uma dificuldade enorme. E eu primeiramente quero agradecer de você aceitar o convite de fazer esta live comigo. Para mim é uma grande honra e não é, você sabe que isso não é fingido, é de coração que eu falo, é uma grande honra. E também pela bagagem que você tem do tempo que você tratou com esse povo, cuidou das crianças, dos jovens, dos moços, mais de 20 anos na costa, não só nos cultos de jovens, como também você mesmo disse, penitenciária e afins, né? E não só dentro do cercadinho da igreja, mas como fora, nas ruas, nas vielas, nas favelas. Então tem muita história, tem muito conteúdo. E a chamada desse convite para você, e eu feliz por você ter aceitado, é você compartilhar um pouco disso aí com as mães, os pais. Já temos 216. Os pais, as mães que estão... Eu vejo no meu direct também, ali no WhatsApp, muita pergunta. O vídeo da primeira eu coloquei lá no canal do YouTube. Abaixo um monte de pergunta a respeito da dificuldade que os pais têm de lidar com os filhos desta época, principalmente, até porque
os valores morais caíram, né? Os pilares da sociedade com relação ao valor moral já quase não existem mais, né? Foram todos pervertidos, né? Temos essa frente gospel entrando aí com LGBTQ+, tentando normalizar essa situação mediante ao Cristo que nós servimos, trazendo todo esta avalanche, entulhando a fé, e na outra ponta temos pais desatentos, correndo com a vida, e também somado, não culpando os cooperadores jovens, mas somado também, às vezes, a falta de tato, de desejo. Muitos estão lá só pelo status e acaba prejudicando, né, a mocidade num contexto geral. Meu irmão, passo a bola pro teu pé. O que você sente de falar? A live é livre e o tema é esse, fica à vontade. Show. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Eduardo, pelo carinho e para mim é uma grande honra estar aqui com você nessa live para a gente falar de um assunto que é latente hoje, é um assunto que nós precisamos abordar. Tem muita gente fugindo desse assunto, mas graças a Deus que você quer abordar um assunto como esse. É importante esse assunto. Então eu quero agradecer primeiro por isso, pelo carinho, Isso. pelo convite. Então eu me sinto muito honrado até de estar participando com uma pessoa como você, que tem uma estrutura muito boa, um conhecimento muito bom bíblico. Então dá para a gente debater no bom sentido, né? Debater no sentido de debater ideias, de crescer de ambos os lados. E depois agradecer todos aqui, os 263 pessoas ou celulares que estão conectados com a gente agora. Então, Deus abençoe todos vocês aí. Minha saudação vai para todos os assembleanos, todos os batistas, todos os metodistas, enfim, todos aqueles que são da congregação cristã, aqueles que são católicos, enfim. Eu tenho certeza que essa live vai poder ajudar muita gente. Bom, como você falou, eu fiquei 20 anos aí nessa... acho que deu uma travadinha aí. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Bom, eu fiquei 20 anos direto com a mocidade. Começamos com cerca de 13, 14, e o grupo cresceu graças aos tombos, aos desarranjos, graças aos aprendizados que a gente teve que... Muita coisa a gente teve que aprender no meio do caminho aí, né? Meio que com o bonde andando. Eu sempre fiz um trabalho de evangelização fora do templo, sempre foi muito natural isso para mim, essa questão da evangelização fora do templo. Então eu aprendia fora e dentro do templo. Acho que isso me ajudou muito e eu ganhei tato para mexer com mocidade. Você falou de uma coisa que a gente tem uma mocidade, então, que está com uma dificuldade, tem mocidade que está com problema, tem mocidade que tem alguns paradigmas a serem quebrados, tem moça e tem moça que às vezes reclama muito, enfim, mas tem um grupo, Eduardo, que vale a pena ressaltar aí, que tem um grupo muito forte. Sim. No meio desse povo todo aí, tem um grupo forte que leva a casa nas costas, que aconselha pai, que aconselha mãe. Tem jovens que vai acompanhar o pai dentro de... Deixa eu só... Porque eu acho que vai ficar sinalizando. Caiu? Deixa eu ver. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Sumiu a tua imagem da minha tela aqui. Pronto. Então, nós temos dois grupos, né, na verdade. Eu tenho um grupo que se destaca porque é um grupo maduro. No meio da mocidade tem um grupo muito maduro, um grupo que entendeu as coisas, um grupo que aconselha pai, um grupo que aconselha mãe, um grupo que vai fazer visita em penitenciária. Tem esse grupo, esse mesmo grupo, ele faz atendimento em rua, ele leva o evangelho na rua, e tem um outro grupo que é um grupo mais tranquilo, e eu diria que esse aí é a maioria. Talvez é essa a questão. Com o tema... Oi. Anderson, tá aparecendo a minha imagem para você, mas acho que a sua para mim não tá aparecendo, sumiu. O pessoal tá aparecendo? Se tiver aparecendo pro pessoal, tá ok. Alguém responde para mim aí se tá aparecendo. Ah lá, estão dizendo que caiu. Tá aparecendo? A tua imagem. A tua imagem não. Se você quiser desconectar e voltar, eu já te chamo direto. Vamos fazer isso então. Pera lá. Eu só não vou desconectar a minha, senão a gente derruba todo mundo. Mas você desconecta aí, vê se você consegue sair, eu te chamo. Tá, aí você me chama. Tá, pode sair. Tentar chamar novamente, queridos. Para mim sumiu aqui a... Você já conseguiu sair, Anderson?
aguardar. Convidado. Pronto? Pronto. Pode mandar bala. Perdoa aí. Pode mandar bala. Não, maravilha. Tamo junto. Então, Eduardo, eu acho que são essas duas coisas. Primeiro, a gente precisa dividir esses dois grupos de pessoas. São dois grupos, esses dois exatamente. Grupos. Tá, depois que a gente divide esses dois grupos de jovens, tem uma coisa que eu acho que o pessoal não está entendendo direito. Isso estou falando de todas as denominações, tá? Algumas entendem e têm mais esse tato, até porque leem mais a Bíblia e tal, então eles conseguem separar bem a questão do evangelismo com a questão do discipulado. Sim. São duas coisas bem diferentes. Então o que acontece hoje? Muita gente tenta discipular quem ainda não nasceu de novo. E aí a gente vai pelo caminho contrário, não é o caminho, pô. Então, como que eu vou ensinar uma criança que não entrou na escola? Né? Eu estou falando de escola, ela tem que estar lá dentro para ela aprender, né? Como que eu vou falar para ela que ela tem que usar uniforme fora da escola? Não faz sentido, é umas coisas que não faz sentido. Então, algumas pessoas, alguns líderes, eles confundem muito essa questão do evangelizar com o discipular. Sim. Então, são duas coisas bem diferentes. Então, talvez o foco que seja as duas coisas mais importantes, os pilares para você, primeiro, trazer o jovem para a igreja, segundo, para manter ele dentro de uma denominação, e mais do que isso, manter ele aos pés de Cristo, aos pés de Deus, para que ele consiga desenvolver a sua própria vida como discípulo de Jesus Cristo, essa é a grande questão. Porque se a gente olhar dentro da Bíblia, a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos ver lá escrito cristão 3 vezes, discípulo mais de 100. Então, a gente vê a importância de um discípulo. Sim. E a palavra discípulo vem do latim discípulos, que vem de série, que significa aprender, e capere, olha só, que significa agarrar. Então, as duas coisas juntas, agarrar no sentido de pegar o conhecimento. Isso é discípulo, isso é ser discípulo. Então, é uma pessoa que aprende a pegar conhecimento. Então, discípulo, na verdade, é um aluno. Essa era a ideia do Evangelho. Desde o início, o Senhor Jesus veio para formar discípulos, alunos. Tanto que o curso de especialização em discípulo por Jesus era 3 anos. Passou os 3 anos, negão, se vira sozinho, agora você já aprendeu, você já sabe como fazer, né? Tinha TCC na época, qual que era o TCC dos discípulos? Ó, é o seguinte, vocês vão lá naquela aldeia, tem uns endemoniados lá, depois vocês voltam, vamos ver como que deu, vamos ver o que deu, o que não deu. Tá. E os caras voltou tudo com a orelha baixa, né? Falou assim, poxa, a gente até tentou, falando do teu nome, tentamos expulsar o teu nome, só que os demônios não saíram. Ele falou, então fica aí a lição final aí da prova objetiva final do TCC de vocês. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, assim, eles aprenderam no curso, vamos falar, né? Eu estou usando essa palavra, né? Os religiosos de plantão vão falar, ai, mas não pode fazer curso, mimimi. Tá bom, gente, é só para o pessoal entender, né? O pessoal que não é mais mimimi, que lê Bíblia, já entendeu o que eu falei. Mas o pessoal mimimi eu sei que vai falar, né? Ai, não pode estudar a Bíblia, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. Tem um pessoal que é meio complicado e a gente não vai entrar nesse detalhe. E isso em todas as denominações, tá bom? Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Primeiro, a gente precisa separar o que é evangelizar e o que é discipular. Então, evangelizar é o caminho até a pessoa nascer de novo. Isso. Começar uma nova vida. Né? Então, primeiro eu tenho que definir isso. Aí, tá bom, na tua igreja, na minha igreja, na Batista, na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Metodista, na Adventista Sétimo Dia, como é essa questão do evangelizar? Como que ela acontece? Né? Porque tem denominação, por exemplo, que não tem essa primeira parte. Simplesmente não tem. Quer dizer, você chegou, beleza, dá um abraço aqui, você faz parte de nós. Peraí, mas e aí? Que base que eu tive? Parte do quê, né? A partir do quê? E eu vou usar um texto, Eduardo, não sei, cara, eu vou aproveitar que eu tô com você, que eu tenho maior liberdade. As 359 pessoas que estão aqui, alguns eu já conheço porque subiu o comentário aqui, alguns são inclusive meus amigos, então de outras denominações, inclusive são os meus amigos, então um beijo para todos vocês aí. Alguns eu não conheço, mas eu quero reforçar uma coisa aqui, Eduardo. Aqui é ponto de vista. Exato. É o meu ponto de vista usando a escritura como base. Sim. Se você tem outro ponto de vista e quer discordar de mim, louvado seja Deus, desde que seja para crescer junto, top. Eu vou aceitar numa boa. Eu vou pegar como base aqui um texto que é Lucas 14. Não estava pensando nisso, mas vamos lá. Lucas 14,
verso 20 e... Verso 27. Olha que top isso aqui. 14 e 27. Eu vou pegar do 27 para dar o contexto, né? Gente, pelo amor de Deus, nunca pega verso isolado para defender uma ideia. Pega o verso e pega o contexto em volta dele para você poder solidificar a sua ideia. A ideia que você quer passar, tá bom? Porque tem gente que pega um verso isolado, né? Na Bíblia está escrito, Deus não existe. Está escrito na Bíblia. Vírgula, disse o insensato em seu coração. Peraí, Deus não existe para quem? O insensato. Só que se eu pegar só Deus não existe, está na Bíblia, eu posso queimar minha Bíblia, porque está escrito que não existe. Mas quem que falou que não existe? Deus não existe, lá no Salmo, vírgula, disse o insensato em seu coração. Ah, então é insensato, não sou eu. Então é importante essa questão de você pegar o contexto. Mas vamos pegar no contexto. Se você não tiver a Bíblia, você que está aí na live, acompanha comigo. Vem comigo, ó que top. Verso 26, vamos começar do 26. Se alguém vier a mim, a Jesus, óbvio, e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e ainda também não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eita! Porque aqui já começou a amargar a coisa. Ou seja, se você faz... Jesus está dizendo, não sou eu, tá, gente? Eu só tô lendo. Jesus disse o seguinte, olha, é o seguinte, guerreiro, guerreira, se você for meu discípulo, quer dizer, se você quiser aprender comigo, e ninguém arrumar confusão com você, tem alguma coisa errada, guerreiro. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ó, e não sou eu que estou falando, viu? Isso aqui é a palavra do mestre. Se você quiser discordar, faz uma oração na sua casa com a porta fechada e pergunta para ele por que ele falou isso. Eu só tô lendo o que ele falou, entendeu? Aí ele vem assim, ó, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, primeira coisa para ser discípulo, você vai ter que aborrecer alguém. Não obrigatoriamente, né? Mas alguém vai ficar meio aborrecido com você. Alguma coisa não vai bater, o fio não vai emendar. Em algum momento vai ter alguma coisa aí que não vai descer direito, aí vai dar uma engasgada. Segunda coisa, você vai ter que pegar a tua cruz. Você já falou disso numa live passada, que a gente conversou, né? Foi muito top. Essa questão da cruz. Olha que top, né? E não vier após mim. Porque não adianta você pegar a cruz só e ficar parado. Você tem que ir após ele. Porque senão você não é discípulo também. Porque, gente, vem cá comigo, que é top. Vou até tomar água. Olha que top esse assunto. Multidões acompanhavam Jesus. Não era um ou dois. Era multidão, velho. Multidões. Sabe? Multidão. Olha o que está escrito em Mateus. O Monte das Beatitudes. O que está escrito? E uma grande multidão andava com ele. E subiu ao monte para ensinar. Opa, ensinar tem a ver com discípulo, porque discípulo é aluno. E subiu ao monte para ensinar. E assentando-se, ensinava dizendo. Sabe quem estava com ele lá? Eu vou ler e já volto para Lucas. Porque eu faço questão de pegar o texto. Olha que lindo isso aqui, Eduardo. Olha que lindo esse sermão. Eita, que é top. E Jesus, vendo a multidão, beleza? Guarda aí, multidão. Subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava. Olha, a multidão andava com ele. Mas quando ele ia ensinar, só aproximava dele os discípulos. Pegou ou não? Exatamente. Então, galera, uma coisa é eu conhecer Jesus. Outra coisa é eu ser discípulo de Jesus. Uma coisa é eu ir na minha igreja. Outra coisa é eu ser discípulo. Então, são duas coisas completamente diferentes. Quando Jesus assentava para ensinar, só chegava perto dele os discípulos. A multidão, ó, linha no pipa. Porque o que a multidão queria? A multidão queria pão. Milagre. Entendeu? Pô, cara, a multidão queria umas coisas top, que até eu quero, né? E a maioria das igrejas querem. A gente quer ver milagre. Só que a gente não quer ser discípulo. É, garoto. A gente quer ver milagre, mas carregar a cruz não é pra mim, não. Deixa quieto esse assunto aí. Pra que eu vou carregar a cruz? Né? Jesus já carregou a cruz pra mim. Então fica essa ideia. Pode entrar. Não, é só para colocar no meio da tua linha de raciocínio uma pergunta de uma irmã que fez hoje para mim aqui. Você continua. Ela falou assim, como que eu faço para apresentar Jesus Cristo para o meu filho ou a doutrina de Jesus Cristo sem ser um fardo pesado? Continua. Então, primeiro... eu vou dar um conselho para a irmã que fez essa pergunta. A sua resposta está em Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Sabe por quê? Porque a cruz que você vai carregar não é fácil. Então, primeiro se fortalece. Primeira coisa.
Vai para uma academia espiritual. Sabe o que é? Orar, buscar, jejuar, para depois você carregar a cruz. Não vai pensando que você vai entrar de gaiato achando que vai estar tudo certo. Porque a cruz não é de plástico nem de isopor. Ela é pesada e cada um, Deus sabe para cada um o tamanho da cruz que ele vai dar e o peso de cada cruz que ele vai dar para cada um. E não adianta mimimi com o Criador. Sabe por quê? Está escrito em Jó que ele esquadrinha cada coração. Ele mede antes de fazer a cruz. Entendeu? Aí ele joga a cruz nas tuas costas, aí o nego começa a gritar. Ai, eu não queria, eu tô na guerra, eu tô na prova. A ideia não é essa. A ideia é, glória a Deus por aquilo que está sobre a minha vida. Porque de alguma forma eu vou ter que aprender. Quando a gente volta em Lucas, onde eu quero chegar com tudo isso, né? Eu quero separar discípulo, né? Que é aquele que quer aprender, da multidão. Isso é fato, você tem que separar. Porque no meio da mocidade de hoje, tem a multidão. É os caras do reteté, entendeu? Ah, é top. Eu gosto de oração, entendeu? Quem não gosta. Mas tem... quem não gosta. Mas tem a turma do reteté. Qual que é a turma do reteté? A turma do reteté é o seguinte, eu conheço, velho. Foi 20 anos no meio da mocidade, em presídio, na rua, debaixo de ponte. Eu sei do que eu tô falando, guerreiro. Aí a turma do reteté, qual é que é? A turma do reteté, ela quer estar no meio da multidão, só que ela não quer estar com compromisso. Não. Então é os caras que chegam atrasado no culto, tá ligado? Ele chega lá por meio da palavra, por meio da pregação, por meio da mensagem, e fica igual o ventilador da Arno. Sabe o ventilador Arno? Assim, ó. O olho no pregador, o outro olho do lado das irmãs. Igual o ventilador. Entendeu? Porque ele não quer compromisso. Ele quer estar no meio da multidão, mas sem compromisso. Entendeu? Tem cara que é super fiel, e menina super fiel. Tá com o violãozinho lá, servindo o Criador, chorando, entendeu? Porque ela entendeu que ela é discípula e o cara entendeu que é discípulo. Mas tem a galera da multidão. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente pega lá Lucas 14, olha que top isso aqui, né? E qualquer que não levar a sua cruz, então, leva a cruz, mas para onde que eu tenho que levar ela? Jesus dá a dica, ele fala assim, ó, e não vier após mim, porque não adianta você pegar a sua cruz para qualquer lugar também, entendeu? Ah, vou pegar minha cruz e vou dar um rolê lá para a Amazônia. Jesus falou, não, velho, vem atrás de mim, você vai ter que seguir os meus passos com a sua cruz. Você compreender o que vai acontecer. Você não sai de perto do mestre. Essa é a ideia do aprender, essa é a ideia do ser discípulo. Então a primeira coisa é separar isso daí. O que é a pessoa da multidão e o que é o discípulo. E não adianta, que nem a irmã fez essa pergunta, né? Tadinho, eu tenho dó. Ai, como é que eu falo de Jesus, mas de um jeito leve? Não tem jeito leve para falar. Não tem. Infelizmente, irmã. Eu sinto, lamento e choro. Mas não tem jeito leve para falar. Mas só pontuar uma coisa, né? Existe aquele Jesus que eles pregam por meio de dogmas e usos e costumes. Esse é um Jesus pesadíssimo e que não vai resolver a vida de ninguém. Não vai trazer salvação para ninguém. E existe o Jesus do fardo leve e jugo suave, mas isso é condicionado ao tamanho da força que ele proporciona na vida do crente. Ou seja, se eu colocar 50 quilos no ombro de uma criança, de um menino, ele não consegue carregar, ele cai. Mas se eu colocar 50 quilos no ombro de um homem maduro, ele carrega. A diferença não está no peso, e sim na força. Então a força que é agregada ao cristão verdadeiro lhe condiciona para suportar o peso e transformar ele em jugo suave e fardo leve. Mas é porque Cristo... Perfeito. Mas o que eu entendo de jugo suave e fardo leve? É compreensão. Se você é um discípulo, lembra? Discípulo significa aluno. Depois que o aluno compreende, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se você vai lembrar. X é igual mais ou menos raiz de B ao quadrado, vezes 4, vezes A, vezes C, sobre 2 vezes A. Você lembra o que é isso? Não. Bhaskaras. Isso é Bhaskaras. A gente aprende lá no ginásio, né? A fórmula de Bhaskaras. Tá, legal. Fórmula de Bhaskaras. Tá, se eu falar isso para uma criança, ela vai falar, não vou aprender isso nunca. Isso é um monte de garrancho, um monte de coisa e parece um V, isso aí. O que é isso aí, né? Se você mostrar para uma criança de 2 anos é complicado, mas se você deixá-la diante de um professor e ele ensinar a criança, o que vai acontecer com aquilo que era impossível dela fazer? Vai ficar? Fácil. Essa é a ideia. O meu fardo é leve e o jugo é suave, desde que você seja meu discípulo, desde que você aprenda comigo. Porque se você não aprender, vai ficar pesado. Vai ficar pesado porque você não tem. Você não tem discipulado, não tem quem te ensina. Então vai ficar pesado para você. Entendeu? Vou dar um exemplo. 466 pessoas que estão aqui. Eu vou pergunta para os adolescentes que estão aqui na nossa live, e eles não precisam responder para nós, não. Eles pensam na cabeça. Qual deles aqui pratica masturbação ainda?
E não é só moço, não, moça também. E estão dentro das igrejas, praticando masturbação. Sim. E tem um que acha isso impossível, porque um me pediu ajuda essa semana. Ô, Anderson, eu não dou conta. Eu não dou conta. O que eu faço? É o cara que está no meio da multidão, então ele precisa de ajuda. Ele precisa ser discipulado. Ele precisa entender. Porque aquilo que é impossível para ele agora, que é máscaras, se ele for discipulado, daqui 6 meses, 1 ano, não é mais difícil. Porque ele aprendeu. Aí o fardo fica leve. Sim. E o jugo é suave. Sim. Por isso ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, vocês não estão conseguindo fazer a conta de báscaras, que eu vos aliviarei. Com o quê? Com discipulado, com aprendizado. Porque ele nunca falou que ia ser fácil. Nem Paulo falou, rapaz, vai ser uma festa ser crente. Mentira. Está escrito em seus Efésios que você vai ter que usar armadura, capacete, vai ter que usar escudo, vai ter que usar espada. Você não vai armado desse jeito numa festa, guerreiro. Aí, você não vai. Aí tem aquela conclusão, né? Toda essa dificuldade que Paulo viu, informou, discipulou, mas ele, depois que ele entendeu tudo, o que ele falou? Estas leves e momentâneas tribulações. Mediante... Leve e momentânea não é? Tribulação. Vai trazer o peso de glória, porque aquilo que nós vemos que a gente consegue enxergar é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. Paulo, ele bateu onde precisava bater. E quando ele fala com Timóteo, vamos pegar aqui, ó. Acho que é Timóteo, 1 Timóteo, acho que 1º ou 2º Timóteo, vamos ver se eu acho aqui, para lá. Eu acho lindo o que Paulo fala. Acho que é 2º Timóteo, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 2. Olha isso, cara. 2 Timóteo 2, 2. Vamos começar do primeiro, vai, do primeiro verso. É top demais, é louco, tô doido pra pregar, Eduardo. Olha isso aqui. Vou pregar. Olha aqui, ó. Tu, pois, meu filho, fala essa palavra próxima. Peraí. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Fortifica-te. Ou seja, não vai ser brinquedo. Você vai carregar peso. O negócio não vai ser brinquedo. E quando você pega 6 aos Efésios, a armadura de Deus, o que Paulo fala? A mesma coisa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para depois você pegar a armadura. Então tem um treinamento antes. Pegou essa chave ou não? Pegou a chave? É forte. Vem comigo, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque tem umas graças aí que não está em Cristo Jesus, né? Não. Então é na graça de Cristo Jesus. Tem graça aí que é a igreja. O cara fala que graça é a igreja dele, que graça é... Então cuidado, viu? Cuidado que você é falso profeta. E quem quiser discutir comigo, pode me chamar numa live que eu provo para ele que graça não é igreja. Nem precisa, né? Isso aí todo mundo já sabe. Mas vamos lá, vem comigo. 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Eduardo, a gente tem que ter essa questão do discipulado. Tem. Então, qual que é o primeiro grande erro, talvez? Qual que é o primeiro grande erro? O erro do evangelismo, que em alguns lugares não acontece, quer dizer, eu não te preparo para o que você vai enfrentar, porque é uma guerra, e não é uma guerra pequena. Nós vamos combater contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades. Não é brinquedo. Os caras não vêm brincando de ser demônio. Eles não vêm brincando de ser diabo. Entendeu? Eles vêm batendo pesado. Então você tem que preparar o cara quando ele vai pra guerra. Falar, garoto, é o seguinte. A chapa vai esquentar. O negócio vai ficar louco. Só que é o seguinte. Se você estiver fortificado no teu Criador, se você souber orar, se você souber jejuar, se você tiver intimidade com o teu Deus, muitas vezes você vai se ver sozinho. Vou pregar, Eduardo. Muitas vezes você vai se ver sozinho na trincheira, sozinho. Mas você não vai esquecer daquilo que você foi ensinado. Você vai saber como manobrar bem a tua espada. Você vai saber como manobrar bem o teu escudo. Você vai saber a hora de ir para frente e a hora de recuar. Porque crente também tem hora de recuar. Tem hora que tem que correr. O próprio Paulo falou, quando você vê um resquício do que é do mal, aquilo que aparentar ser mal, foge, corre. Se você estiver sozinho e não tiver certeza de que o Senhor está com você ou você está armado para aquele tipo de guerra. Ou seja, nenhum momento do Evangelho, das Boas Novas, nós vemos dizendo que foi tranquilidade. João começou muito bem, chamando todo mundo de raça de víboras, terminou sem cabeça.
Entendeu? Então nós vamos por aí. Tiago começou muito bem, um dos primeiros discípulos, foi preso, terminou sem cabeça. Então não é brinquedo. Eu acho lindo nas igrejas por aí, vamos ler 12 Atos dos Apóstolos, aleluia. E a igreja Lamaia, uns falam linguagem, as igrejas que acreditam no dom do Espírito Santo de de nova língua, né? Porque algumas igrejas não acreditam. Então aí começa uma manifestação, meu Deus, Pedro livre da prisão. Só que ninguém prega o primeiro verso, Eduardo. Ninguém prega o primeiro verso. Por quê? Por que eu só falo de Pedro que é livre da prisão? E o primeiro verso? Que fala de Tiago? E Tiago? Olha isso. E pelo mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja. Esse é o primeiro verso. Para os maltratar. E matou a espada Tiago. Eita! Vamos falar dessa parte. Vai ter momento que você vai... Como é que se só exemplificam o amor de Deus em cima da libertação de Pedro, como é que esse pregador vai trazer o amor de Deus exemplificado na morte de Tiago? Como é que ele explica esse amor? Se a base do amor dele é só em favor, só em libertação. Acabou. Agora, por isso que nós temos, na maioria das igrejas, um pessoal que não consegue ter esse compromisso e não consegue ser discípulo. Porque ele é discípulo enquanto ele está recebendo. Quando chega o momento dele doar a sua vida, quando chega o momento da perseguição, quando chega o momento que Jesus diz aqui em Lucas 14, verso 28, que você tem que carregar a sua cruz, o camarada volta para trás e fala assim, não, mas não era isso. A ideia não era essa inicial. A ideia é que ia dar tudo certo. A ideia é que Deus ia cumprir a sua palavra na minha vida. A ideia é que a casa ia vir. A ideia é que a porta ia abrir. A ideia era que tudo ia dar certo, que meu marido ia voltar para o meu relacionamento. A ideia é que a mulher que eu tinha perdido, ela ia voltar. A ideia é que meu filho não ia para as drogas. Mas não é essa a ideia, guerreiro. A ideia nunca foi essa. Mas além disso, dentro desse contexto que você trouxe, tem os falsos evangelistas. Porque o evangelho é a boa nova de Cristo. Quando você vai evangelizar, você tem que evangelizar pela pessoa de Cristo. Você contar a história de Cristo, explicar quem é Cristo. Mas os caras saem por aí e vai contar de si, o evangelho dele. É o evangelho dele. É porque eu estava nas drogas, eu estava nisso, estava naquilo, aí o senhor fez isso, fez aquilo, hoje eu tenho casa, carro, mulher, filho, empresa. Aí ele prega esse evangelho. Esse evangelho, ele não traz nenhuma alma, ele traz alguém já convencido de uma vida melhor, que talvez dê ou não, a chance de não dar é muito maior do que dá. Porque se ele vier para o seio do evangelho, ele vai declarar guerra contra o inferno. Porque nenhuma alma que vai para a luz não vai atrair as trevas como suas inimigas. Você acendeu uma guerra. E aí você precisa de completar esse verso que você trouxe aqui de Timóteo, que é o 3, né? Que é o 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. É ou não é? Acabou. 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 Entendeu? É essa a grande ideia. Então tem um falso evangelho dizendo que tudo vai dar certo. Deus vai entrar aí, esse ano vai ser diferente, a pandemia pegou para todo mundo, para você não. Você vai ver que não vai dar tudo certo. O Covid não vai te pegar. Rapaz, vai! E se pegar, nós vamos dar glória a Deus, porque se nós morrer, nós continua acreditando. Se eu morrer, você vai continuar acreditando em Deus. E se Deus te levar, eu também vou continuar acreditando em Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se o Covid me pegar, ele continua sendo Deus. Se não pegar, ele é Deus. Se eu for entubado, ele é Deus. Se eu não for entubado, ele é Deus. Exatamente. Ele continua sendo Deus. É essa a ideia. Eu não tenho que ficar glorificando a Deus só pelas coisas boas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deixa vir a cruz. E outra, tem um verso lindo aqui, Eduardo. Está escrito em Gálatas 2, 20. Aproveitar os assuntos vêm vindo aqui, ó. Já estou crucificado com Cristo. Gente, ser crucificado é bom ou ruim? Precisa nem responder, né? Não, tá. Bom é churrascada, irmão. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu de balde. Paulo aqui, ele estava tomado. Não, ele é tomado. Tomado. Velhinho tocha. Velho tocha, esse velho.
Aí vem uns camaradas, entendeu? E prega que vai dar tudo certo. Se não deu certo para Paulo, a única coisa que vai dar certo para nós que estamos aqui, acreditando no Evangelho, isso é 100% de certeza, é você ter um amigo, se você fizer tudo que ele manda. Porque se você aprendeu, ele falou, se vós fizerdes tudo que vos mando, vós sereis chamados de meus amigos. Aliás, tem um hino na nossa igreja que diz assim, eu gosto muito desse hino, né? Se vós fizerdes tudo o que vos mando, disse Cristo, nosso Redentor, chamar-vos-ei a todos de amigos, não somente andai em meu... Ah, para, filho. Peraí. Top. Aí você trouxe um conceito de discipulado e do evangelista. Agora, a pergunta, você vai trazer isso aí agora para o pai e para a mãe para ele entender o que ele tem que fazer com o filho dele, né? Porque na verdade o mimimi, Eduardo, não tá no jovem, o mimimi tá no pai e na mãe. Porque o pai e a mãe tá querendo poupar eles do verdadeiro evangelho. Cara, eu vou ter que falar isso, meu. Sabe o que acontece? O pai e a mãe, a maioria dos pais e as mães já viveram o verdadeiro evangelho e viram que não é brincadeira. Já viram que não é brincadeira. Entendeu? Só que agora eles tentam maquiar esse evangelho e falar para os filhos assim, não, pode vir que é sossegado. Pode vir que é tranquilo, você está mentindo. Para de mentir pro teu filho que não vai ser sossegado coisa nenhuma. O fardo é leve, o jugo é suave, desde que você entenda. Quer ver? Eu uso o exemplo da vacina, né? Vacina. Quando você era pequeno, quando você levava uma vacina, você chorava sim ou não, Eduardo? Sim. Pô, eu também chorava. Chorava pra caramba, velho. Uma vez eu fiquei bravo com a minha mãe. Se pudesse, eu fugia. Eu xingava a enfermeira, né? Rapaz, se você fosse crente, eu falava assim, essa aí é uma Beuzebu, aplicando essa vacina. Né? A Malequita. Mas o que acontece? Agora, você já tomou a vacina do Covid? Já. Aí você foi lá, eu te pergunto, precisou alguém te segurar? Claro que não. Você chorou? Não. Por quê? Qual que é a diferença? Porque a dor era a mesma. Sim. Quando era pequeno. Agora é a compreensão. Agora é compreensão. Pronto, cara. E isso quer fazer o fardo ficar suave. É você compreender. É igual quando a gente chegar lá no paraíso, entendeu? Vai ter gente que você não vai ver lá. Ah, eu vou chorar porque eu não vi meu primo lá. Pô, a gente brincava de carrinho de rolemã. Pô, ele não foi crente. Pô, ele não conheceu o evangelho. Agora ele tá em outro lugar. Pra não falar onde ele foi, né? Ele tá em outro lugar e eu tô aqui. Pô, eu vou chorar pra caramba. Me explica isso aí, irmão. Ô, guerreiro, você vai ter compreensão. Total compreensão. Jesus, total compreensão. Jesus falou, Pai, faz com que eles sejam um em nós. Faz com que eles compreendam como a gente compreende. Cara, é top. Quando você compreende as coisas, você sofre menos. Você sofre muito menos. Muito menos. Né? Agora, trazendo para os pais, porque a hora com nós passa, Eduardo. Ó, falta 20 minutos. Trazendo para os pais... Dá para ficar mais meia hora. Pode ir. Então vamos lá. Uma coisa é eu conhecer Jesus. Outra coisa é eu seguir os passos de Jesus. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é conhecer, outra coisa é seguir os passos. Os pais, tem muitos que não conseguiram passar pelo trabalho do discipulado. Porque qual é a ideia? Nós acabamos de ler em 2 Timóteo, lembra lá? E o que você aprendeu, passa, multiplica a homens idôneos, ou pessoas idôneas, para que eles também possam multiplicar o conhecimento. Essa é a ideia. Mas espera aí, Eduardo, eu te pergunto, tem como eu multiplicar uma coisa que eu não conheço? De maneira alguma. Não tem como. Vai ficar... Não tem como. Eu não conheço, eu não comprei ideia, eu não concordei ainda. E tem aquela máxima, você não consegue explicar aquilo que você não entendeu, né? Acabou. E aí, se você tenta explicar, dá o evangelho que a gente conhece por aí, né? Vira o evangelho. Jesus disse, eu venci o mundo e vós vencereis também. Não está escrito na Bíblia. Tá. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Também não está escrito na Bíblia. E assim por diante. E assim por diante. E aí vai. E aí vai virando esses amuletos, né? Ah,
Importa que as aves voem em volta da tua cabeça. O que não pode é fazer ninho. Não sei de onde tirar isso aqui, porque na Bíblia também não tá. É um provérbio chinês, né? É um provérbio chinês, parece. Eu acho que é um provérbio chinês. E aí eles trazem, né? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento bíblico, então eu vou trazendo coisa de fora, né? E eu vou contaminando o verdadeiro evangelho. E aí o que é verdadeiro evangelho, você já viu, né? É o que eu sempre digo, conheça a nota verdadeira. A falsa você não precisa conhecer, Eduardo. Porque se você conhecer a verdadeira, quando você pega a falsa, não importa de onde, que gráfica que ela veio, que lugar do país ela veio, quem foi que fez ela, qual foram os atributos, que papel que foi usado, não importa. Você conhece a verdadeira? Você bateu o olho na falsa, pode trazer 10 falsas de 10 falsificadores diferentes. Você não precisa conhecer a falsa. Conheça só a verdadeira. Já vai ser o bastante para você conseguir descartar todas as falsas. Entendeu? Então conheça, você que está nessa live aí, 540 pessoas, você que está nessa live, conheça o verdadeiro evangelho. Se dedique ao verdadeiro evangelho. Lembrando que o evangelho, né, não é como o evangelho que muitos estão pregando por aí. Evangelho significa boas novas. E não começou com Jesus, começou muito antes. É igual, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, foi Jesus que falou lá em Mateus. Está escrito lá em Levítico, capítulo 19, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem falou isso foi o Pai, Jesus só repetiu. Porque tudo na Bíblia que é repetitivo é porque é importante, precisa ser repetido, porque o povo esquece. Então o Evangelho foi passado primeiro para Abraão, está escrito lá em Gálatas. Vou abrir aqui, tá? Já está em Gálatas aqui, deixa eu pegar o verso aqui. Ora, Gálatas 3,8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então, primeiro eu preciso conhecer o evangelho, eu preciso conhecer as boas novas. O que é graça? Eu entendo que é o favor imerecido que vem por meio da fé. Tá bom, mas eu fui na compreensão, eu entendi exatamente o que é graça, eu entendi exatamente o que é ser um discípulo, eu entendi exatamente a importância de um discípulo. Então, qual que é o primeiro passo para ser um discípulo? Primeiro eu tenho que nascer de novo. Essa é a primeira coisa. Não tem como você ser discípulo se você não nascer de novo. E para nascer de novo precisa ser evangelizado. Agora, a igreja que não faz um trabalho bom de evangelismo vai ter um péssimo discípulo. Um péssimo discípulo. E aí a gente vê um monte de gente dando tiro para todo lado, né? Vai ter aquela multidão que angustiado. A multidão. É pronto, acabou. Vai ter a multidão. É a multidão. Vai ter a multidão dos discípulos, né? Exatamente, que vai ser difícil tornar um discípulo. Exatamente. E tem esse falso evangelho, ele faz nascer um falso discípulo, né? Um falso cristão. Porque ele está motivado por razões pessoais, né? Pelo próprio ventre. Ele ama a si mesmo, ele quer benefício próprio. Ele não entende o que é ser cristão no sentido da renúncia pessoal, renascer em Cristo, reconhecer a criatura caída e morta que ele depende exclusivamente da obra de Cristo para ser salvo e a partir daí aprender o verdadeiro evangelho para depois ensinar o verdadeiro evangelho. Então o pai e a mãe que não compreendeu isso, não tem como estender isso aos filhos e nem abordar aos filhos. E não dá para suavizar o evangelho, deixar o evangelho como cardápio de restaurante, deixar o que você gosta para você apresentar para o teu filho. Não, o evangelho ele é uma espada, e Cristo falou, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É nora contra sogra, é pai contra filho, ele veio para repartir o credo do incrédulo. Não tem como aliviar, né? O meu sogro passou uma situação aí esses dias, e eu evangelizo ele há algum tempo, mas não obtive êxito ainda. E agora, num derrame, ele toma um choque, viu um monte de coisa espiritual que ele não acredita, ele é cético. E quando ele voltou à consciência, ele queria falar comigo. Chama o Eduardo, eu falei, o que foi, Chico? Ele falou assim, viu? Quando eu perdi a consciência, que eu abri o olho ali, eu vi um monte de gente. Mas encheu a minha casa de gente, tinha gente no ar, no chão, tinha gente para todo lado com uma cara feia, estranha, olhando para mim, e um perguntava pro outro, o velho já morreu para nós levar ele? O velho já morreu para nós levar ele? Ele falou, o que é isso aí? Eu falei, isso aí são as potestades do ar, que estão aguardando você tombar, você vai tombar fora de Cristo. O que você sentiu com ele aí? O que você sentiu com eles aí? Uma aflição, uma agonia de alma. Falei, então você multiplica isso aí por 1000. É o que você vai sentir eternamente se você for com eles.
E o único jeito de você não ir com eles é reconhecer em Cristo a salvação e em você a dependência dele, o arrependimento genuíno. Você tem que cair aos pés de Cristo pedindo perdão para renascer. Se você não fizer isso, Cristo, não precisa ser na minha igreja, não precisa ser igreja nenhuma, pode ser qualquer igreja que você não fizer isso, eu falei pro meu sogro, você bate a última batida e você vai com esses caras aí. É com eles que você vai. E o detalhe, não vai passar uma temporada, vai passar a eternidade. Aí eu falei para ele, esse é o evangelho que eu prego. Então, se os pais não quiserem pregar esse tipo de evangelho para o filho, não é sob ameaça de inferno, mas também no conceito da verdade. Porque o Cristo, ele pregava o céu, o paraíso, e isso é gostoso de ouvir. Mas ele pregava o inferno e a condenação também. Ele pregava as duas coisas, né? Vai lá, Anderson. Hoje a bola é tua. Eu vou aproveitar o seu exemplo do seu sogro aí, dos camaradas que vieram para ficar esperando para dar aquela garimpada top, né, no espírito dele. Lucas, tá escrito assim, ó, a parábola de Rico e Lázaro. Eu curto isso aqui é top, isso aqui é top. Não sei porque colocaram parábola aqui, viu? Apesar de ter um monte de título que tá errado, isso aqui não é uma parábola. Parábola é comparação, isso aqui foi um fato. Tá escrito assim, ó. Ó que top, você que tá na live, vem comigo, presta atenção, ó. Ora, vi um homem rico, vestia-se de púrpura, de finíssimo, vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, do rico. Olha que top. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as suas chagas, as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu. Vírgula. E foi levado pelos anjos. Opa! Opa! Vem, tem mais. Para o seio de Abraão. Morreu também o rico. E foi sepultado. Não apareceu o anjo não, guerreiro. E sabe que Jesus dá uma suavizada aqui? E não fala nem quem veio. Lázaro, ele falou que veio os anjos. Mas esse aqui, ele não quer falar quem veio. Jesus tinha essas... Ele dava essas daí. Ele dava umas suavizadas para não pegar pesado logo de encontro. É igual o outro Lázaro que morreu, lembra? Ele falou, não, tá dormindo. Os caras falaram assim, não, você tá dormindo, tá tranquilo. Eu falei, meu Deus, o cara é sonso demais. Não é esse sono que eu tô falando. Ele tá dormindo mesmo, ele tá apagado. Ele tá na horizontal, ele morreu, entendeu? Igual Moisés. Olha que top, você que tá na live aí. Acho que é eufemismo que chama isso daí. Moisés diz o seguinte, né? E Adão conheceu a Eva. E ela concebeu e teve um filho. Rapaz, pensou você conheceu uma pessoa e engravidar a outra? Então a Bíblia tem essa suavizada aí, né? Eufemismo que chama. Sim. Essa suavizada de palavras. Aqui ele não está falando quem vem buscar. Mas seu sogro já teve esse conhecimento. Todos que estão na live aqui, vamos ficar ligeiro. Porque se a gente não for discípulo, né, e não tiver interiorizado esse verdadeiro evangelho aí, a gente tem que ficar meio esperto aí, porque a chapa esquenta. Essa é a ideia. A gente falou aqui do batismo, Anderson, e alguém perguntou, mas todos os batismos das denominações são válidos? Deixa para você essa daí. Então, a primeira coisa é que o batismo tem que ser bíblico, para ele ser válido. Exato. Né? Então, isso é importante. Ele tem que ser bíblico. Então, isso aqui, ó, gente, isso aqui, ó, é a boca de Deus. Acabou. Tá aqui dentro, fechou o assunto. Sabe então, tem que ser... Os detalhes que eles pegam, né? Porque, tal igreja não fala em nome do Senhor Jesus, só fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na outra igreja fala te batismo, eu te batizo, e a outra fala eu te batizo. Então aí está invalidado o batismo. Ajuda aí, Anderson, ajuda aí. Porque esse povo nunca leu Atos dos Apóstolos, sabe? Eles têm uma dificuldade grande de ler a Bíblia. O próprio Pedro e Paulo, os dois, eles faziam muito isso, eles batizavam em nome de Jesus. Pronto, acabou. Só em nome de Jesus. Nem falava do Jesus falou. Isso daí veio muito depois. Não, em nome de Jesus. Paulo e Pedro batizavam dessa forma, em nome de Jesus. Mas qual que é a ideia do batismo? É isso que é o problema. O pessoal, eles ficam presos nessas coisas. Jesus já tinha batido essa bola. Jesus falou assim, ó, eu sei como que é essa raça aí. Eles ficam coando mosquito e eles engolem uns camelos gigantes, entendeu? Eles engolem camelo, porque eles ficam se pegando a coisa pequenininha. É porque o verbo, Gente, o cara que não entendeu de língua portuguesa, pelo amor de Deus, cara, volta pra escola.
né? Porque embora o sujeito não apareça em determinada frase, eu te batizo ou te batizo, independente disso, a questão não é quem está batizando. É em nome de quem? Porque João falava. Não, João falava, eu vos batizo com água, João. E ele foi o maior dos nascidos de mulher. Jesus falou, não foi eu, nem você, nem o bispo da tua igreja, nem o padre da tua igreja, nem o pastor da tua igreja. Jesus falou assim, o maior dos nascidos de mulher foi João. E ele batizava assim, eu vos batizo com água. Mas virá um após mim que vos batizará com fogo. Eita! Aí eu quero ver, volta 2000 anos atrás, coloca o dedo na cara de João e fala que ele estava batizando errado. Aí fica difícil, né? O maior... Jesus falou assim, ó, aqui, eu imagino Jesus olhando para os lados, dos nascidos de mulher igual ao João, nunca vi. Passou a reta. Aí, Jesus, cara, elogiou o cara, volta 2000 anos atrás, coloca o dedo no nariz dele e fala assim, ó, você tá batizando errado. Você não pode pôr o eu aí, né? Você tá pondo esse eu aí, você quer se aparecer aí. Teu batismo não é válido, teu batismo não é válido. Então, é esses... Não, para, Eduardo, pera um pouco. Para que eu vou ter que falar agora. Olha que parte top. No batismo tem tudo esse milindre, né? Coar os mosquitos, aí engolir os camelos. Aí tem todo esse milindre. Aí o cara na pregação fala, eu vou entrar na tua vida, eu vou... Ô, velho, peraí. Tá meio... Uai, batismo não pode, mas na pregação pode. Não, pior, o cara encarnou Deus, velho. Uai. Se não pode, não pode, né? Se não pode, não pode. Porque pra mim pode. Se pode, não pode. Pra mim acabou? Uai. Bom, ponto final, né? Então, batismo, gente, pra quem perguntou aí, batismo tem que ser bíblico. E lembrando que a maioria das igrejas neopentecostais e pentecostais, elas surgiram depois de 1890 no Brasil. Então, 1890 anos atrás, muita gente tinha sido batizada. Só para vocês saberem aí, tá? Para os desavisados de plantão, 1800 anos, houve batismo aí sem a tua igreja ser fundada. Só para você ficar ligeiro aí. Sem o teu ancião, sem o teu pastor, sem o teu presbítero. Sem o teu pastor, sem o seu ancião. Aliás, eles não tinham sido nem gerado ainda e tinha gente já morrendo em cadeira elétrica queimado por causa do evangelho. Por causa do verdadeiro evangelho. Entendeu? Aí sabe o que eu acho top, Eduardo? Esse ônibus, ele vem com o motorista Jesus Cristo há 2000 anos atrás, sendo incendiado, jogando pedra e nego sendo queimado, aí o cara entra agora, 2000 anos depois, na porta, e quer ser o motorista e dar ordem dentro do ônibus, entendeu? Meu Deus. É pra acabar, né? Bom. Rapaz, não é nem pra acabar, é pra... Então, acabar, desacabar, voltar o Gênesis de novo, acabar de novo. Se não entendeu quem é Cristo, o que o Evangelho propaga, o que ele anuncia, qual é a proposta do evangelho, não tem como você anunciar. Esse é um ponto, não existe como. Você trouxe aqueles conceitos, só para sortar isso aqui, você trouxe aqueles conceitos do enfrentamento, de ser aguerrido, de aguentar o peso, o fardo, e lá em Tessalonicenses, acho que não sei se é 5, o primeiro Tessalonicenses 5:8, né? Que ele fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Jesus Cristo e de Deus para convosco. Rapaz, quando ele começa com esse em tudo, é para o crente formado no evangelho. O cara já aprendeu a lição. Acabou, fechou. Que ele leva a pancada, ele fala, glória a Deus. Aparece um câncer na vida dele, ele fala, rapaz, é Deus. O coração dele começa a falhar, glória a Deus. Então, nada para ele tá ruim, porque em tudo, dai graças a Deus. Em tudo, dai graças a Deus. Então, tudo para ele tá bom, porque ele é um discípulo, ele aprendeu. Ele entendeu o que é servir Jesus. Ele entendeu que não vai ser brincadeira. E se der certo, glória, por isso que Paulo falou, se eu viver, tô no lucro. Se eu morrer, é mais lucro ainda. Então, para ele estava tudo bom. Porque ele tinha compreendido o verdadeiro evangelho. Peraí, os 11 apóstolos, se vocês pegarem como eles morreram, um foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi jogado dentro de óleo quente, um foi cortado a cabeça, o outro foi morto a fio de espada. Enfim. João exilado. João exilado e depois voltou numa situação muito difícil, né? Muito perseguido. E aí hoje o cara deita na rede com um sucão de laranja e fala, tô na guerra, tô na prova. Tô sendo perseguido. Tô sendo perseguido. Eu tô sendo perseguido. Me lembro de um episódio aqui, Anderson. A gente esteve numa oração, num culto, na verdade, né? E o senhor tomou a boca do irmão e falou, viu?
Você veio com uma carta de renúncia dentro do teu paletó para ir para a RGE, porque você está sendo perseguido pelo teu ancião que levantou outro diácono e não te comunicou, não te informou. Isso para você acabou o teu ministério? Você se sentiu muito magoado, trincou o teu cristal. Rapaz, esse cara morria de vergonha, rasgou a carta, enfim, falou, que vergonha do crente que eu sou. Mas é lógico, porque nós somos informados desde hoje mesmo eu coloquei um post no meu perfil aqui, e o irmão veio e me deu 2 cacetadas dizendo que eu tô errado de atacar os velhinhos, que antigamente não tinha nem letra e pregava pelo Espírito Santo e não sei o quê. Falei, irmão, eu não tô dizendo que não era o Senhor que falava na boca dele e cumpria fazendo algumas obras, nunca foi esse o problema, isso aí não é o problema. O problema é que não tinha evangelho e gerou essa nação doente hoje. O resultado desse tempo de ausência bíblica, de analfabetismo bíblico, gerou essa nação que hoje é enfraquecida. Não estou totalizando, mas uma boa parte, a boa maioria, é um povo que não conheceu o evangelho, portanto, não consegue apresentar o evangelho para os filhos. A mocidade está piorando. Né? Não generalizando, como você mesmo disse, tem os guerreiros, tem uma ala aí que defende, que é aguerrida, que às vezes arrasta o pai e mãe, os irmãos. O cara é top, merece os aplausos dos irmãos, né? Dos nossos irmãos, mas uma grande maioria não tem Cristo no coração, tem aquele Cristo visual, comercial, o Cristo bonzinho dos milagres, o Cristo que cura, que ajuda, que abraça todo mundo. Esse Cristo aí é o Cristo que todo mundo quer, mas quando o verdadeiro Cristo é apresentado, ninguém quer ele, porque ele é muito duro, ele não é doce. Enquanto você ama o pecado, ele é amargo para você. Você só vai ficar doce no dia que você odiar o pecado. Enquanto você ama o pecado, na hora que você põe ele na boca, você vai querer cuspir. Fala, meu Deus, que troço amargo, não gosto, não. Não é isso não que me prometeram, que nem você falou, que é só honra. Eu quero ser honrado, quero ter um casamento com 5 mil pessoas, eu quero alugar um vestido de noiva de 5 mil reais, né? Um buffet de 15 mil, quero viajar, né, para Cancún, quero, né? É isso que o crente quer. Você vai atravessar o Atlântico, dar um glória, você vai para a Europa, meu Deus, eu vejo você em cima de um cavalo branco, um tapete vermelho. Rapaz, para com isso, para de ser mentiroso, não vai ser assim. Ô Anderson, Deus pode fazer? Claro que pode. Claro que pode. Se o pai e a mãe... Mas não é a regra. O intuito do evangelho, não é a regra. Tem uma exceção aí, mas não é a regra. Não é essa a ideia. Exato. Aliás, para concluir aqui a minha parte do discipulado, né? Então, primeiro eu entro, eu carrego a minha cruz, eu me coloco à disposição de Jesus para fazer o que ele fazia. E aí, quando eu chego aqui em João 15:8, diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, discípulo não é só que aprende, discípulo é o que dá fruto, guerreiro. Então, tem mais essa. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Opa, pegou aí? Voltou. Então, tem muito, eu acho que tem muito mimimi hoje no sentido de ficar coando as moscas, engolindo os camelos e perdendo o foco do que é a proposta do evangelho. Então, eu não posso perder o foco da proposta do evangelho, que é trazer pessoas para Cristo e não para mim. Não é para a minha igreja que eu tenho que trazer pessoas, eu tenho que trazer pessoas para Cristo. Então tem gente que fala assim, mas o cara lá está na outra igreja, ele está na Assembleia de Deus, eu queria que ele fosse da Batista. Peraí, cara, ele largou das drogas, da prostituição, do roubo e está servindo a Deus lá na Assembleia de Deus? Glória a Deus por isso. Não vamos ser pescador de aquário, cara. Você tem tanta gente para evangelizar, não fica pegando gente de outras igrejas não, esses aí já estão salvos. Salvo no sentido de, já conhece. Vai atrás de quem não... Vai, ó, aqui em Campinas, aqui, tem um lugar aqui que é a maior zona de prostituição da América Latina. É o Jardim Itatinga. Vai lá pregar para as prostitutas, cara. Tem tanta gente precisando do evangelho. Né? Tem umas biqueiras top aqui. Quem quiser evangelizar, vem aqui em Campinas que eu dou os endereços. Tem umas biqueiras top aqui em Campinas para evangelizar. Tem o complexo penitenciário de Hortolândia. Tá abarrotado de gente precisando do evangelho. Então, vamos parar com esse menino vem para cá. Viu, Anderson? Mas tem um problema aí. Com tudo isso aí que você falou, tem um problema que eu vou ter que contrariar você agora. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Se eu for visto lá...
Se eu for visto, se eu for visto com esses caras aí, vai queimar meu filme. A promessa que Deus fez na minha cabeça de ser do ministério não vai cumprir. E aí? E esse verso bíblico tá em qual? Qual Bíblia? É só na Bíblia, no falso evangelho. Esse verso está no falso evangelho, porque na Bíblia não está, né? Então, assim, ó, vamos lá. Para. Eita. Vamos lá. Diga, se fosse verdadeiro esse verso, Jesus ia ser a pior estirpe de gente que já passou dentro da Bíblia. Porque ele andava com prostituta, com beberrão. Ele andava com mulher adúltera. Andava no sentido de, ele evangelizava mulher cheia de demônio, prostituta. E era para ele. E sabe quando ia indagar ele? A turma ia indagar. Falava, mas você só anda com essa turma aí? Ele falava assim, mas eu vim para os doentes. Quem é são, fica de boa. Se é são, você tá bom? Se é 100%, fica tranquilo. Eu vim para quem tá doente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus falou. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As prostitutas, os publicanos, vão entrar primeiro que os 6 no reino do céu. E a galera vai vir atrás. 6 quem? Aqueles que ainda for discípulo. Então, gente, não é simples, o negócio não é simples e a galera tá tentando simplificar. E pior, né? Simplificar dizendo, vai acontecer. E virou uma regra, não sei se você percebeu. Vai acontecer. Eu tô vendo um cavalo branco para você andar. Eu tô vendo um tapete vermelho. Dá um glória para Deus. Eu tô vendo você dentro de um condomínio fechado. Eu tô vendo agora na visão. É um condomínio fechado. Meu Deus, é carro do ano. É uma empresa. Vai vir uma empresa. Estão me ouvindo aí? Tá indo bem, tá indo bem. Voltou? Então vamos lá. Vai lá. O que acontece? Quando essas pessoas... Eduardo, é muito forte o que eu vou falar agora. Manda. Muito forte o que eu vou falar agora. Pasme, meu irmão. Pasme. Porque eu tenho ido em psiquiatria. De hospital. Fazer visita. E tá cheio de crente. Cheio de crente lá dentro. Não vou falar aqui das denominações, mas tá cheio de crente lá. Sabe qual que é o problema? Eles constroem um castelo em cima das pregações. Do falso evangelho. E quando se deparam com a realidade do evangelho, presta atenção, Eduardo, é top. Pensa no menino que o professor fala, ai, que gracinha. Ele faz tudo errado. Ele vai escrever 2, ele escreve 5. Na hora de fazer o 10, ele escreve A. Só que o professor vai passando ele de ano falando que tá tudo certo. Tá, dá aqui um abraço, ai, que menino lindo. Coisa linda do papai. E o professor vai jogando isso na cabeça dele. Só que chega a hora que ele precisa fazer um teste numa universidade. Aí lascou. Sabe o que vai acontecer? Ele é reprovado. Sabe o que acontece depois que ele é reprovado? O castelo dele foi montado durante a vida inteira, que era daquele jeito. Que ele era um bom aluno, que tudo ia dar certo, que ele ia fazer mestrado em doutorado, porque tudo você vai passar. Quando ele faz a prova e ele cai do cavalo, sabe o que acontece? O cara pula da ponte, mano. O cara toma ácido. E tem muito crente hoje se deparando com essa realidade, e quando a realidade bate de frente com ele, com essa ideia que ele criou e o diabo colocou na mente dele do falso evangelho, ele não consegue sobreviver. Ele cai em depressão, ele começa a chorar, ele começa a sofrer, ele começa a ir para psiquiatria, ele começa a tomar tarja preta para tentar aliviar uma dor que plantaram dentro dele. E está escrito que tudo que a gente planta, um dia nós vamos ter que colher, guerreiro. E se eu plantar a semente da mentira, eu vou colher o quê? A verdade? Não tem como. É a mentira. Não tem como. Agora, voltando ao tema, né? Como que eu trago Jesus Cristo para essa geração? Falando a verdade, acreditando no Jesus que ainda você não está acreditando. Você não vive ele, hein? Você não vive. Como que você vai falar de um Jesus que você não conhece? Imagina eu, né? Vamos pegar um indivíduo aqui hipotético, né? Eu pego aqui o João da Silva Camargo, que eu nunca vi esse cara. Como que eu vou te apresentar ele, Eduardo? Ó, esse aqui é o João. Mas, como assim? Eu nem conheço o cara. Como que eu vou apresentar ele? Você não sabe nada dele? Você é um vendedor de carro, né? Não, você não é vendedor de carro. Eduardo, você não é vendedor de carro. Você não conhece a Mercedes-Benz 305 Z4 2021. Você não conhece. E eu chego para comprar. Como que você vai me apresentar? Eu vou te perguntar, tem Bluetooth? Você fala, o câmbio automático, quantas marchas?
Quantos cavalos tem o motor? Qual o raio do pneu? Você não sabe, guerreiro. Como que você vai apresentar uma coisa que você não sabe? Exatamente. Entendeu? Aí vai aparecer esses crentes aí, entendeu? Diga com quem tu andas que direi quem tu és. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Importa que as aves voam na tua cabeça, mas é importante eu não fazer isso. Aí é um falso evangelho. E tem mais aquela, né? Vinde a mim como estáis. Quem é que falou isso? Não, aí é pra descadeirar o cavalo, hein? Aí é pra descadeirar o cavalo com força. Aí não tem coluna que aguenta. Ué, se eu preciso te ensinar o que é o evangelho para você ir até ele, como é que você vai do jeito que você tá? Rapaz, viu? E outra coisa, o horário já está estourando, é assunto para arrebentar, mas esse vinde a mim como estáis, tem uma máxima que eles estão distorcendo, porque a heresia sempre é a perversão da verdade, né? Tenta ajustar uma mentira ali no meio. Que é assim, viu? Jesus aceita nós do jeito que nós somos. Ele conhece meu coração, ele não quer minha roupa, ele não quer isso, não quer nada daquilo outro. Ele só quer meu coração. Rapaz. Eu até acredito que quando você entra na escola, né, não é esse verso, o verso não está na Bíblia, mas vinde como estáis. Você não sabe nada, mas entra. Eu vou te ensinar. Agora, permanecer como está, aí é outra coisa. Permanecer como está não dá, né, guerreiro? Para você levar alguém para Cristo, você nunca pode falar para ele, vem do jeito que você está. Não, senta aqui, que eu vou te explicar quem é Cristo e qual é a proposta do evangelho dele. Eu acho que alguém comentou. Você pode falar a verdade. Alguém comentou aí, ó, mais ou menos assim. Você pode falar hoje, aprender tudo hoje. Amanhã volta a fazer tudo errado novamente. Por quê? Porque o sistema é forte. O sistema te puxa. Olha, gente, evangelho. A verdade não está na tua igreja. Nem na Assembleia, nem na Batista. Não. A verdade está na Bíblia. Porque se a igreja, independente dela, pregar o que está dentro da Bíblia, essa igreja está na verdade da palavra. Essa igreja está. Mas se pregou fora, porque a verdade está na Bíblia e não na igreja. Então, gente, as igrejas, elas nasceram por causa da Bíblia, não o contrário. Não vamos esquecer disso. Né? Não o contrário. Mas mano, é isso, meu irmão. Top demais. Agora, para fechar minha fala é o seguinte. Como eu vou trazer o evangelho para essa geração? Então, 1, conhecendo o evangelho. 2, conhecendo o autor do evangelho. 3, sendo discípulo dele. 4, carregando minha cruz. 5, amando meu próximo. 6, dando fruto. E 7, não abrindo mão da trincheira. Nunca. Até o final. Aquele que perseverar vai ser salvo. Essa é a ideia. Então é 7 passinhos simples. É 7 passinhos simples, tranquilo. Coisinha de nada. Coisinha de nada. Coisinha de nada. E desconfie. Você que está nessa live, desconfie, viu? Quando o teu pastor, teu presbítero, teu ancião, teu cooperador, teu bispo, teu padre da tua igreja aí, falar para você que vai dar tudo certo. Fique esperto, porque não é o que a Bíblia diz, não. Mas a maioria não vai falar, porque se falar contra a palavra é blasfêmia, né, irmão? Então não vai nem dar tempo de nós falar sobre esse assunto, mas esses dias o irmão veio falar, viu, eu não posso, né, irmão, falar. Eu falei, não pode, a Bíblia recomenda, mas você tem que falar sobre a palavra, julgar a palavra na palavra, né? Você vai falar dentro da palavra, você pode julgar a palavra. O que o pregador pregou, tá batendo com a escritura? Tá, irmão, então você pode comer. Se não bateu, pode julgar, irmão. Você tá com liberdade. Enquanto um prega, os demais julgam, mas dentro da coerência da escritura, né? Você tem que usar a escritura como base. Afinal de contas, pelo menos a maioria das igrejas que crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa bússola. Sim. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem alguém que fala que contém. Eu pergunto, contém quanto? Porque se contém só 1%, 99% rasga tudo, fica só com a capa, né? Então essa coisa de contém tem que ficar esperto. Porque a pessoa fala assim, contém. Oh, peraí, vamos lá. Você vai comprar um suco comigo, Eduardo. Vem comprar um suco de uva comigo. Eu falo, Eduardo, contém suco de uva. Mas quanto? Aí tem o percentual na caixinha lá, né? Nas caixinhas tem. Até no refrigerante contém 3% de suco natural. Tem que ter. Por que na Bíblia? O pessoal que fala que contém, coloca a porcentagem, gente. Porque senão fica difícil. Né? Oh, já pensou? Eu falo para você, contém. E aí eu descubro que é 1% só de palavra de Deus, 99% não é? E aí? Então quem fala que contém, por favor, quem falou que contém, por gentileza, coloca na tua Bíblia a porcentagem para o pessoal saber quanto que é. Que até refrigerante tem.
Pelo amor de Deus, velho. Dói até o meu fígado. Meu querido, Deus abençoe muito pela participação, foi top, 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 top. Se quiser Amém, dar suas Eduardo, considerações finais aí e saudar o povo, fica à vontade. Eduardo, eu queria agradecer a todos que estão com a gente, ó, 613, o número de mandamento da Bíblia, 613. Deus abençoe aí os 613 que estão com a gente, que teve paciência de nos ouvir. E lembrando, né, eu sei que alguns recortam, né, recortam o vídeo e tenta dar uma manipulada aí, mas eu quero lembrar todos aqui que isso é o meu ponto de vista em relação às escrituras. Estou aberto para aprender, se tiver alguém que, né, Anderson, eu discordo nesse ponto, chama a gente tem humildade para aprender, porque a gente é discípulo. Então, o discípulo, ele nasceu para aprender. Então, a gente vai estar aprendendo aí com todo carinho, com todo amor. Eu, por exemplo, não sou o tipo da pessoa que rebate, fica irado. Não. Se vier com ensinamento, conseguir me convencer, com certeza eu vou pedir perdão e volto atrás daquilo que eu falei. Mas, por enquanto, guerreiro, minhas estacas estão bem firmadas no verdadeiro evangelho. Não tá simples de me tirar dessa posição, não. Tem que se esforçar um pouco, né? Vai ter que se esforçar um pouco. Então, Deus abençoe a todos. Deus abençoe grandemente a todos que tiveram paciência de nos ouvir aí. Um grande abraço para todas as cidades que nos ouviram, que estiveram com a gente aí. Infelizmente, eu não consegui fazer uma lista aqui para mandar um abraço, mas um abraço para todos que estão aí, inclusive dos Estados Unidos. Eu vi que tem gente aí, tem gente da Europa com a gente e de todo o Brasil. Então, um beijo grande no coração. Para aqueles que são da CCD, paz Deus. Para aqueles que são judeus, shalom. Para aqueles que são da Quadrangular, a paz. Para aqueles que são da Assembleia de Deus, a paz do Senhor. Para aqueles que são das outras denominações, graça e paz. Deus abençoe a todos. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, Eduardo. E você, meu irmão, em especial, te agradeço pelo carinho, pelo comprometimento que você tem com o Evangelho e por nos dar essa oportunidade de expressar também nossos pontos de vista. Então, Deus abençoe grandemente. Eu que fico grato, meu irmão. Sempre, sabe que é sempre uma honra. O pessoal perguntando por que a gente não estava fazendo, expliquei para alguns, passando por uma situação com a esposa, né, dificuldade. Vamos tirar o print aí? Eu tô sem Bíblia, porque hoje eu tô ruim da vista. Minha Bíblia tá tudo aqui atrás, ó. Eduardo, como que você tá sem Bíblia, velho? Não, tem uma aqui, tem outra aqui, ó. Não. Tem várias aqui. Abre aí. Bota aí, vamos tirar um print aí. Galera, tira um print aí, depois vocês mandam pra gente. Aí, ó. Ó. Glória a Deus. Pronto. Deus que abençoe. Eduardo, Deus que abençoe, viu? Tamo junto. Eu agradeço pela participação de todos. Numa plena terça, nós conseguimos juntar uma hora dessa, 600 e tralalá. É que o povo realmente tem paciência com a gente. Ou nós caímos no coração deles com muito amor e misericórdia. Eles estão fazendo isso aí para deixar nós felizes. Não, mas eu percebi uma coisa. O povo que está na live agora tem empatia. Eles colocou no nosso lugar, viu o nosso esforço, entendeu? Acho que eles até falam. Eles falam um pouco de bobagem, mas a gente vai dar uma forcinha para eles. Vamos dar uma moralzinha. Então, valeu. Vamos dar uma moralzinha para eles. Deus abençoe todos aí. Você vai deixar salvo aí no seu Instagram, né? Eu vou deixar salvo e vou marcar você lá. Já que aí já fica também para você acessar. Queridos, a Santa Paz de Deus, paz e graça para todos. Deus. Guarde no coração, o que Deus preparou hoje foi rico demais. Saudações finais.